Você aprende um destino por 3 caminhos diferentes. Os 3 são válidos, os 3 chegam lá, e o BGP instala um só. Qual? E mais importante, por quê? Se você acha que é o caminho mais curto, como no OSPF, você vai errar. O BGP não escolhe por distância, ele escolhe por uma sequência exata de critérios, e hoje você vai conseguir prever a escolha antes mesmo de olhar o resultado. E aí, pessoal, essa é a aula da série. Você já conhece todos os atributos: Weight, Local Preference, ASI Path, Origin, MED e o Next Hop. Hoje a gente coloca todos em ordem de disputa e monta o algoritmo Best Path. No fim, você não vai decorar 13 passos no susto. Você vai entender a lógica e prever qualquer cenário, inclusive os que caem em prova para te derrubar. Bora! A melhor forma de entender o Best Path é pensar num torneio eliminatório. Cada critério é uma rodada. Na rodada, o BGP compara as rotas candidatas por um atributo. Se uma rota vence essa rodada, acabou. Ela é a escolhida e o BGP nem olha o resto. Se der empate, as rotas empatadas passam para a próxima rodada e assim por diante, até sobrar uma. A sacada que quase ninguém conta. Na prática, a maioria das disputas termina nas primeiras rodadas. Os critérios lá do fundo são desempates raros, que existem justamente para nunca dar empate no final. Antes da primeira rodada, tem uma condição de entrada no torneio. O Next Hop precisa ser alcançável. Rota com Next Hop que você não sabe alcançar, nem entra na disputa. Passou por isso, começam as rodadas. Rodada 1. Weight. O peso da Cisco, maior vence. Lembra que ele é local, só vale naquele roteador. Rodada 2. Local Preference, maior vence. E essa vale para o AS inteiro. Rodada 3. Prefira a rota originada localmente, ou seja, a que o próprio roteador colocou no BGP com network ou redistribuição, em vez de uma aprendida de um vizinho. Repara que essas 3 primeiras são, em boa parte, o que você configura para controlar a saída. É por isso que Local Preference é tão poderosa. Ela decide cedo na rodada 2. Se ainda tem empate, seguimos. Rodada 4. O AS Path mais curto vence, menos AS no caminho. Essa é a rodada onde a maioria das disputas de internet realmente termina. Rodada 5. O Origin, com IGP melhor que EGP, melhor que Incomplete. Rodada 6. O MED, menor vence. Lembrando da pegadinha da aula 06, ele só é comparado por padrão entre rotas do mesmo AS vizinho. Repara no desenho que está se formando. As 6 primeiras rodadas são todas sobre os atributos que você estudou nas 2 aulas anteriores. Best Path não é um bicho novo, é a ordem em que aqueles atributos brigam. Se você entendeu Weight, Local Pref, AS, Path, Origin e MED, você já entendeu mais da metade do algoritmo. Curiosidade que é pura pegadinha de prova. Logo depois do MED vem a rodada IBGP vence IBGP. E aqui muita gente tropeça, porque ela vem antes da métrica interna, do IGP. Ou seja, o BGP prefere uma rota aprendida de fora, por EBGP, mesmo que exista uma rota interna com métrica melhor. A lógica é: caminho externo tende a ser mais direto para sair da sua rede. Grava a ordem. Primeiro EBGP, sobre IBGP, depois a métrica IGP. Inverter isso é erro clássico. Rodada 7. Entre uma rota IBGP e uma IBGP, a EBGP vence, como a gente acabou de ver. Rodada 8. Se as duas são do mesmo tipo, vence a que tem a menor métrica interna até o Next Hop, ou seja, o caminho mais perto por dentro da sua própria rede. Essa é a rodada que aproxima o BGP de uma noção de mais perto. Rodada 9. Se ainda empatou, o BGP tende a preferir a rota mais antiga, a que está estável há mais tempo, porque mexer numa rota estável causa instabilidade à toa. Chegamos nos desempates finais, os que quase nunca são usados, mas existem para garantir uma decisão determinística. Rodada 10. Menor Router ID de quem anunciou. Rodada 11. Menor comprimento da cluster list, que é coisa de Route Reflector, assunto da aula 10. Rodada 12. Menor endereço do vizinho. A ideia dessas últimas é simples. Quando tudo mais empata, o BGP precisa de um critério objetivo e sempre disponível
para nunca ficar indeciso. Números menores vencem e pronto, temos um campeão. Agora junta tudo. Olha o algoritmo inteiro como uma escada e uma disputa real descendo por ela. 3 rotas entram. O next hop das 3 é alcançável, então todas competem. Weight igual, empate, desce. Local preference, uma tem 200, as outras 100. Essa uma já ganhou o torneio na rodada 2. E o BGP nem precisa olhar a Easy Path, Origin, nada. Ela recebe o selo de melhor rota, o maior, e vai para a tabela de roteamento. Foi rápido. Quase sempre é rápido. Um aviso para quem trabalha com data center. Se você habilitar o Multipath, o BGP pode instalar mais de um vencedor equivalente para balancear carga. Mas repara, a escada de decisão continua a mesma. O multipath só entra quando as rotas empatam até o fim dos critérios que importam. Na prática, você não configura o Best Path. Você configura os atributos das aulas 05 e 06 e deixa o algoritmo decidir. O que você faz aqui é provar a decisão. O comando mostra a rota escolhida com o marcador de melhor rota e explica o motivo. No Cisco, o show IP BGP, no prefixo lista, os candidatos e marca o best, e tem uma saída que praticamente narra qual critério decidiu. No FortiGate, o GetRouterInfo BGP mostra o mesmo raciocínio. Ler isso é o que fecha o troubleshooting de escolha de rota. E vale validar no lab a saída exata por versão, porque o texto do motivo muda entre as plataformas. Visão do engenheiro. Depois de anos mexendo com BGP, você percebe uma coisa. A maior parte das decisões de rota termina em 2 rodadas. Local Preference e ASI Path. É por isso que, em produção, essas são as 2 alavancas que a gente mais usa. Local Pref para saída e Easy Path para influenciar a entrada. Os critérios do fundo, Cluster List, Router ID, você raramente vai tocar, mas precisa conhecer, porque quando um empate estranho aparece sem lógica aparente, a resposta está lá embaixo na escada. Saber que a escada existe é o que separa quem chuta de quem diagnostica. Resumo: Best Path é um torneio. A primeira rodada com o vencedor decide. A ordem começa em Weight, Local Pref e Originada Local. Passa por Easy Path, Origin e Med. Depois, EBGP sobre IBGP, lembrando que isso vem antes da métrica IGP. E termina nos desempates determinísticos. Entenda a lógica e você prevê qualquer cenário. Desafio: monte 3 rotas para o mesmo destino e force a decisão a cair em cada nível. Primeiro, deixe a Local Preference decidir. Depois empate a Local Pref e deixe o Easy Path decidir. Por último, empate tudo até EBGP sobre IBGP e confirme que a externa vence mesmo com métrica interna pior. Conta nos comentários em que rodada cada cenário terminou. Se esse fluxograma finalmente fez o Best Path fazer sentido, salva o vídeo, deixa o like e se inscreve, porque essa aula você vai querer rever antes da prova. Você já prevê a escolha do BGP, mas configurar atributo por atributo, prefixo por prefixo, não escala. E se você pudesse etiquetar grupos de rotas e aplicar política em cima da etiqueta em milhares de prefixos de uma vez? Essa etiqueta existe, chama-se Community, e é a próxima aula. Até lá!